Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um prazer muito grande podermos, mais uma aula, compartilharmos do curso bíblico de escatologia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir a irmã Neide que vem aqui à frente, por favor, fazer a oração inicial. Nós agradecemos, Senhor, mais uma semana, Senhor, Amém. por estarmos aqui reunidos para mais uma aula. E nós rogamos aqui que o Santo Espírito fale do nosso coração, Deus vai do nosso coração, para nos ensinar. Amém. Senhor, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E quem for chegando, você vai atualizando. Só fazendo uma rápida revisão na aula passada. A aula passada foi a 18/14. 18 daqui e 14, que já está gravada na internet. Hoje nós estudaremos a aula 19/15. 19 aqui, /15 da internet. Vamos fazer uma pequena revisão, destacando os principais pontos que nós estudamos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Vou entrar, vamos sentar mesmo. Na aula passada nós vimos em Êxodo capítulo 40, do verso 34 ao 38, que havia os serviços e atividades do Senhor, quando a nuvem e a glória da tenda do Senhor, lá no lugar, aquela tenda que a nuvem cobria o tempo todo, né? Enquanto essa nuvem se manifestava em glória ali em cima, ninguém tinha autorização para entrar debaixo ou para fazer qualquer coisa. Você tinha que aguardar quando a nuvem descia, cobria e glorificava, iluminava todo aquele santuário. O Senhor estava prestes a erguer na nuvem, e esse seria o sinal que eles poderiam então levantar o acampamento e seguir a nuvem, conduzir eles no deserto. Nós vimos também em Números 10, de 1 a 10, a questão das duas trombetas. Quando tocava as duas trombetas de uma vez, estava convocando o povão para entrar para dentro do santuário hebreu que tinha e fazer parte das convocações ou das celebrações que Deus tinha para com o seu povo. Mas quando tocava uma trombeta só, aquelas duas trombetas de prata, qual era o sinal? Quem lembra? Só pessoas especiais, só escolhidos. Tipo João. E eu fiz uma comparação, se é que vocês se lembram, eu fiz uma comparação com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 ao 18, que soado a trombeta de Deus, segundo a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados, vamos ao encontro com o Senhor nos ares, mas de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Foi um momento muito importante essa comparação, e muito feliz da revelação bíblica, porque todos nós, naquele momento da volta de Cristo, nos tornamos escolhidos, nos tornamos oficiais de Deus aqui na terra, nos tornamos participantes da missão do ID, pregando a todo o povo, tribo e língua. Nós não somos mais povão. Cada um será um membro do oficialato de Deus
em espírito e em verdade aqui na terra. Aqueles momentos não vai ter mais nem pastor, nem nada, tudo é um corpo só, porque é ali que vai se comprovar naquele finalzinho que a obra será concluída pelos leigos, entre aspas, ou seja, porque cada um se tornará um pastor ambulante, aonde eu estiver ele está pregando, onde eu estiver ele está batizando, porque nos desígnios finais da igreja nós vamos estar debaixo de uma grande perseguição, aonde os nossos bens e os bens da igreja foram perseguidos. E nós, os que estivermos vivos, nos tornamos igrejas ambulantes, pregando ao mundo ao nosso redor. E isso é uma só trombeta que vai tocar lá e nos chamar. Foi uma comparação muito feliz. João, por favor. Na Apocalipse, que somos, entre aspas, eles somos sacerdotes. Como é que é? Repete, por favor, João. A gente Tiago, que fala que somos sacerdotes de Deus, nação escolhida sacerdotes. Pode falar. Eu falei, mas você não. Desculpa, não. Lá em Apocalipse está falando, que somos o quê? Apocalipse, Tiago. Tiago. Somos nações excluídas e sacerdotes. Sacerdócio santo, verdade, está certo. Obrigado, João. Muito bem. Nós vimos Mateus 24, 30 e 31 também, né? Dentro desse mesmo contexto das trombetas, que o céu vai estar cheio, né, de anjos nos convidando, juntando os escolhidos de Deus em todos os 4 cantos da terra, né? A morte e ressurreição de Moisés também, nós trabalhamos na aula passada, mostrando que inclusive a sepultura dele desapareceu. Foi um caso raro, né? Lá na altura de Deuteronômio, se não me falha a memória, no capítulo 35, do verso 1 ao verso 3, a sepultura dele desapareceu. E lá em Judas, verso 9, mostra o arcanjo Miguel ressuscitando o corpo dele, disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Como é essa ativação, pastor? Essa ativação já dela que leu no livro de Judas, né? Judas, verso 9. Tá. Quando ele morreu, Moisés morreu, que o arcanjo Miguel, que é Jesus na época do Antigo Testamento, ele era conhecido por arcanjo Miguel. Quando você vê esse personagem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é Jesus. Arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E Miguel é uma pergunta: quem é como nosso Deus? Então só existe um arcanjo na história da humanidade. História que arcanjos são ordens de anjos, isso é tudo blá blá blá. Biblicamente só existe um, e é Miguel. E Miguel é o Cristo do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele passou a ser chamado, né, de Jesus Cristo, entre aspas, vamos dizer assim. Esses dias atrás, uma pessoa fez uma pergunta, né, no indivíduo, falou assim, perguntou, como Enoque foi transladado, né, aos 365 anos com Deus, e foi transladado, e também Elias foi arrebatado ao céu. Sim. Aí, como diz lá também no livro de Judas, que Moisés também ele foi, como diz o arcanjo Miguel, conseguiu que Satanás não usou, pronunciar a palavra de maldição. Aí esse rapaz me fez uma pergunta, se eles estão no céu com Jesus nesse tempo. A prova disso está em São Marcos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 6. Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo e Elias viveu 1000 anos antes de Cristo, 500 anos depois de Moisés. Quando Jesus subiu lá no Tabor, na transfiguração, e levou só 3 dos 12 com ele, Pedro, Tiago e João, lá aparece Moisés e Elias, um cara, um do lado e outro do outro, Jesus, e conversa com eles. E aí Pedro diz o seguinte, nesse texto que eu citei: Senhor, vamos fazer uma barraquinha aqui para vocês 3, uma para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor. Aí veio a nuvem, recolheu os 2, Elias e Moisés, levou e ficou só os 4, Jesus e os 3, Pedro, Tiago e João. Pouco antes de descer e enfrentar o problema do menino endemoniado lá embaixo, que ninguém estava dando conta de despedir o demônio. Enquanto ele estava lá em cima, o demônio estava dando um baile nos outros apóstolos e nos fariseus. Então ali está provando que esses caras já estavam morando no céu, um a 1000 anos antes de Cristo e outro desde 1500 anos antes de Cristo, que é Moisés. Então eles estão no céu. Estão no céu perfeitamente, morando lá há muito tempo. Até hoje.
São cidadãos do reino eterno. E Enoque também, que foi transformado. Enoque também mora lá no céu. Tá bom? Ok, confirmado. Muito bem. Israel fechou os 40 anos de entrar na Terra Prometida. Comentamos isso na aula passada. E deu início também ao período de juízes que duraram 380 anos. Ou seja, de 1406 a.C. a 1026 a.C. Depois também, a partir do ano então de 1026, começou o período conhecido por monarquia de Israel, que se estendeu de 1026 a.C. até o período de 930 a.C. Esse período de monarquia que eu estou citando é de 3 reis que durante 96 anos governou Israel como um todo, as 12 tribos de Israel. Depois o reino se tornou dividido pela altura do ano 930 a.C. entre os 2 filhos de Salomão. Então, Saul reinou 16 anos, Davi mais 40 anos e Salomão mais 40 anos. Somando os 3 reis, dá 96 anos. Só esses 96 anos foram governados pela monarquia de Israel, por 3 reis que governou Israel como um todo. Depois desse tempo, foi um reino dividido, aonde Jeroboão assumiu as tribos do norte, que eram as 10, que a capital passou a ser Samaria. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, foi assumida por Roboão. E eles se tornou, os filhos dele. Roboão era o mais velho, que era para assumir tudo. Jeroboão era o mais novo, que assumiu as outras 10 tribos. Então 10 reinos que passou a ser chamado de povo de Israel foram os 10 do norte. E os de baixo foram conhecidos como povo judeu. E virou uma inimizade entre israelitas e judeus desde essa época da divisão do reino, com monarquias distintas. Lá tinha o rei de Israel e aqui tinha o rei dos judeus, aqui embaixo. E Jesus nasceu como rei dos judeus, que ele era do reino de Judá. Judá era presente de Deus, como falou, um pedaço de Davi em Jerusalém. Né? Claro, claro. Nós vimos também, então, na aula passada, já finalizando a revisão da aula passada, os cativeiros, os principais cativeiros. O cativeiro egípcio foi o principal deles, que foi do ano 1876 a.C. a 1446 a.C., aproximadamente 430 anos, incluindo os 30 anos do período de José, que foi um descanso durante aquele cativeiro. Eles tiveram 400 anos realmente de cativeiro puxado, mas tiveram 30 anos dentro dos 400 como uma trégua de perseguição propriamente dita, que Deus deu para o seu povo. Nós tivemos o cativeiro assírio na época do Antigo Testamento, que foi do ano 722 ao ano 705 a.C. Esse cativeiro assírio já foi depois do reino dividido contra os reinos do norte, esses 17 anos. Depois, também no Antigo Testamento, nós tivemos o cativeiro Medo-Persa, que durou somente 2 anos. Aqueles 70 anos do cativeiro babilônico, que foi o maior do Antigo Testamento, que o profeta Jeremias profetizou, na realidade, 68 anos foi de cativeiro babilônico. Mas 2 anos para completar os 70, quando a Medo-Persa derrubou a Babilônia, eles mantiveram o cativeiro por mais 2 anos para fechar os 70 anos de cativeiro. Então, Medo-Persa só cobriu 2 anos. E a Grécia, do ano 333 ao ano 323 a.C.,
durante esse espaço de 10 anos, o primeiro ano ele teve opressão, né? No primeiro ano, e no último ano teve opressão. No primeiro ano, nós temos aqui o registro do domínio deles sobre o reino, né? Sobre o reino de Judá. E no último ano, com a morte de Alexandre o Grande, que morreu nesse ano, aos 33 anos de idade aproximadamente, 30 anos, se não me falha a memória, os Ptolomeus do Egito dominaram, e os Seleucidas, logo em seguida, da Síria, também dominaram. Então a marca grega, dentro do espaço de 10 anos mais ou menos, no início e no final desse espaço, o reino grego também oprimiu o povo de Deus. Roma, o Império Romano, foi o que por mais tempo dominou o Império Romano. O Império Romano, nós sabemos que Roma, na Batalha de Pydna, na Macedônia, no ano 168 a.C., derrubou a Grécia. E aí assumiu o comando mundial. No que ela assumiu o comando mundial, por volta do ano 63 antes de Cristo, ela dominou a Judéia, tomou conta, levando o povo de Deus ao cativeiro. E esse cativeiro duraria mas muitos anos, porque do ano 168 a.C. até o ano 476, o Império Romano foi quem dominou o mundo antigo daquela época. E outro detalhe, teve uma parceria tremenda que dentro desse período apareceria também o período conhecido por Roma Papal, e que cobriria, mancharia de apostasia a história da igreja e se estenderia uma dupla perseguição contra o povo de Deus. Muito bem. Hoje, nós entrando então na aula 19/15, né? Nós vamos lembrar alguns trechos da aula 9, onde a aula 9 apresenta o seguinte. Na aula de número 9 nós estudamos sobre a questão da hermenêutica, nós estudamos sobre a profecia, dia literal e dia simbólico, baseado em Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Lá diz que um dia em profecia é um ano. Um dia terei por um ano. Aí dentro da hermenêutica bíblica, nós vimos que essa profecia ela tem um sentido a ser aplicado, que é o simbólico. Esse trato aqui é o sentido simbólico. O sentido simbólico, ela só se aplica se o profeta estiver vivo ou morto. Quem lembra? Alguém lembra ou não? Morto. Beleza, irmão. Se estiver morto. Se ele estiver morto no ato, inicia a profecia que ele falou. Se ele disser, minha profecia, vai ter uma profecia. Igual esse caso aqui, nós vamos estudar hoje, Daniel 8,14, que diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário celestial será purificado. Não é isso? Então tá bom. Uma tarde ou manhã é um dia literal de 24 horas. Tá bom. A profecia diz que um dia é igual a um ano. Mas para mim saber se é um ano simbólico ou literal, eu tenho que saber. Em primeiro lugar, quem fez essa profecia? Daniel. Profeta Daniel.
Aí eu tenho que saber quando que Daniel nasceu e quando que ele morreu. Até quando ele nasceu não importa, o que importa é que eu saber quando que ele morreu. Porque se ele morreu, e sabe, a profecia que ele falou, os 2.300 anos, ia começar em 457 antes de Cristo. Você sabe quando que Daniel morreu? 76 anos antes. Se 76 anos antes, no ano 457 antes de Cristo, o profeta tinha morrido, aqui um dia vai ser um ano ou vai ser um dia vai ser um dia? Um ano literalmente. Um ano literalmente. Um dia é igual a um ano na literalidade da palavra e na simbologia da profecia. Então um dia é igual a um ano. Vai ser simbólica a aplicação dessa profecia. Outras profecias também. O profeta João, do Apocalipse. João falou o seguinte, Apocalipse capítulo 2, verso 10. E tereis uma tribulação de 10 dias, falando para a igreja primitiva. Esses 10 dias estava se referindo ao ano 303, ao ano 313 da era cristã. João morreu por volta do ano 90, no ano 100 da era cristã, quase 200 anos antes. Seria 303, seria 10 dias ou 10 anos? 10 anos. E aí a igreja era purificada ainda, né? Nós vamos estudar mais sobre isso depois. Vamos entrar na série, estamos chegando, né? Esse estudo que nós entramos hoje, daqui um pouquinho nós vamos esmiuçar o Apocalipse aqui dentro. Então, essa profecia seria 10 anos literais. Agora, a exemplo, o cativeiro egípcio, nós comentamos agora mesmo. Quem teve a visão do cativeiro egípcio? Abraão. E foram 400 anos literais ou 400 anos simbólicos? Literais. Porque Abraão estava vivo quando começou o cativeiro egípcio. Ele morreu dentro do cativeiro egípcio. Entenderam? O profeta Jeremias, os 70 anos de cativeiro babilônico. Quem profetizou? Jeremias, foi um deles. E o primeiro deles. Então o primeiro é o que conta. Os outros comentaram. Ele estava vivo no dia quando começou o cativeiro egípcio. Ele foi poupado, inclusive, de ser levado para o cativeiro. Ele ficou lá. E Jeremias, como ele estava vivo, os 70 anos foram 70 anos. Outro exemplo, Jesus falou que ia ficar 3 dias no ventre da terra. Ele estava vivo ou estava morto, afinal de contas? Ele participou ou não da profecia dele? Participou. Ele morreu, mas ressuscitou dentro dela. Então, literal. O milênio. Quem teve a visão do milênio? Apocalipse. João. E ele vai estar vivo ou não vai no primeiro dia do milênio? Ele não vai ressuscitar para ir para o céu? Então, 1000 anos literais. Então, isso nós estudamos dentro da hermenêutica. Em tese, não pode misturar simbolismo com literalismo na mesma profecia. A profecia começou simbólica, ela termina simbólica. Começou literal, ela termina literal. Então não tem como eu estar misturando uma coisa com outra. O contexto maior da profecia é o que governa todo o contexto. Tá certo? Muito bem. Só relembrar isso aqui para nós entrarmos dentro da profecia propriamente dita. Só lembrando para vocês, Daniel nasceu em 623 a.C., quem quiser anotar, e morreu em 533 a.C. Repita, por favor. Oi? Repita, por favor. 623 a.C. e 533 a.C. 90 anos ele viveu, o profeta Daniel. E a profecia só teria início em 457, como eu disse, 76 anos após a sua morte. E Ezequiel 4:6, contudo, nessa profecia será aplicada. Muito bem. De cara, a profecia que ele viu, lembrando mais uma vez, a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse,
ela não foi escrita em capítulos e versículos. Cada livro que compõe a coleção, a grande coleção chamada Bíblia, é coleção de pequenos livros, cada livro deste, no espaço de 1.600 anos, foi escrita por autores diferentes e como livros, em blocos fechados, livros normais. Capítulos e versículos é coisa de agora, de poucos anos para cá. Já no final da Idade Média, para cá, até os nossos dias, que foram colocados capítulos e versículos. João Ferreira de Almeida foi fez parte dos pioneiros, já nos nossos dias, praticamente, pode-se dizer assim, século XVIII, século XIX para cá, século XIX para cá, né? Então naquela época eu pegava, por exemplo, um livro de... Qualquer livro era um livro. Não, eu pegava o livro de Isaías e lia ele até o final. Até o final, não tem divisão de capítulo e versículo. Com todos eles estão escritos assim, até o Apocalipse. Será que era mais fácil ou mais difícil? Acredito que bem mais difícil, né? Porque ele está dividindo em capítulos e versículos, facilita a compreensão, por isso que eles dividiram, para facilitar a compreensão ou a pregação do Evangelho. Isso foi inspirado por Deus, com certeza. Inspirado assim, é uma postura que facilita a compreensão da palavra. Agora é claro que a manifestação do Espírito Santo, por fim, vai substituir até a Bíblia, se precisar. Que a Bíblia muitas vezes teve investidas contra ela para adulterar, para pôr fogo, para queimar. E isso pode acontecer no futuro também. Mas se acontecer, nós nos tornaremos uma Bíblia lida e relida pelos homens. Uma Bíblia aberta, lida e relida. Ou mesmo que escrever a Bíblia. Tem muita Bíblia aí. Bíblia mesmo, escrita de uma Bíblia internacional, agora ela está totalmente. A linguagem de hoje é uma delas. E a Bíblia tem mais de 5.400 copas por 20 minutos, assim, a cada segundo, né? Eu não conheço essa informação. E o escrito de Platão tem a cada 200 anos que tem uma cópia assim, a original. Então, só no Novo Testamento ele tem mais de 5.400 copas assim, por minuto. Então, essa fonte é baseada em quê? Ela é baseada tipo assim. Ok? Da onde saiu essa informação? É isso que eu quero saber. O programa Evidência do Novo Tempo. Isso lá do... Tá, você viu na TV Novo Tempo? Não, então com certeza, procede. É Eles são muito cautelosos, são muito habilidosos, né? É um programa muito interessante. Você mesmo, inclusive, que entrou aqui hoje, é da Assembleia de Deus, não é isso? Não, eu frequentava muito tempo atrás, só que depois comecei a buscar em casa. Certo. Comecei a discernir o que era certo e o que era errado. Certo. Você veio pela TV Novo Tempo, não foi? É um caso interessante de pessoas que assistem lá e procuram a igreja em cada lugar. Como quem está assistindo pela internet esse curso também, em todo o planeta, onde tem alguém assistindo essa matéria, vai procurar uma igreja verdadeira perto de onde ele esteja. E vai abrir, fazer o que... Qual é o seu nome? Valdivino. Valdivino, fazer o que o Valdivino veio fazer aqui hoje. Ele chegou lá na nossa unidade sábado passado e começou a assistir a escola sabatina lá. E já quis vir para cá, para a classe bíblica, para aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E isso é o que vem acontecendo no mundo inteiro. Amém. O Espírito Santo está trabalhando. Amém. Né? Muito bem. Daniel 8,14 então. Ela está dizendo o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, de cara, ele estendeu um período e ele todo são 2.300 anos. Está correto o raciocínio? Porque o profeta não estaria vivo quando começasse a contagem. E aí o primeiro passo que tem é entender onde se posiciona isso aqui no tempo e no espaço, ou na história. Ou seja, o ponto de partida, se eu descobrir o ponto de partida, dentro da profecia que eu tenho que descobrir, eu vou descobrir o ponto de chegada, o ponto final, dos 2.300 anos. Muito bem. O ponto, vamos analisar antes de focar o ponto de partida. Nós vamos ver que Daniel, na altura do verso 27, do capítulo 8, se não me falha a memória, ele passou mal de tanto jejuar e pelejar e suplicar para entender essa profecia e não conseguia entender isso mesmo. Então, ele passou mal, chegou a desmaiar. Mas aí o anjo Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, na altura do capítulo 9, do verso 20
ao verso 23, ele ajoelhou para orar a Deus e estava indo orando. Ele mesmo comenta aí: eu estava indo orando na hora do sacrifício da tarde, na minha oração, durante a oração, e vem aquele varão que eu vi na minha visão anterior e tocou em mim, dizendo: Daniel, tu és muito amado. No começo da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Então aqui, né? A velocidade que esse cara veio, né? Que coisa incrível, né? Lá no terceiro céu, a ordem, do lado do Altíssimo. E antes de terminar a oração, o cara estava aqui. E tocou no ombro dele. Imagina a velocidade. Uma nave leva daqui no céu, não sei quantos anos. Imagina, nós estamos falando de terceiro céu. Terceiro céu, ele vem, toca no ombro dele. E ele é um detalhe muito interessante da revelação bíblica sobre esse assunto. E aí sim, na altura do verso 25, presta atenção, Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar a cidade, Jerusalém, aí conta-se até o Messias. 7 semanas, mais 62 e mais 1. Foi esse o bloco que ele usou. 62 com 7, 69 com 1, 70 semanas. Aí você vai lá no verso 24, né? Está dizendo o quê? 70 semanas estão determinadas sobre a cidade, sobre o povo, para eles dar fim aos pecados e às transgressões, ungir o santo dos santos. Viu que detalhes interessantes? Então, tudo isso que eu estou falando aqui já estava dito no profeta, e o anjo estava só facilitando a compreensão, pegando 70 semanas, né? As 70 semanas que ele está começando aqui, né? Ele dividiu ela em quantas partes para o profeta entender melhor? Em 3. A primeira, para reconstruir a cidade. A segunda, período de reflexão, para eles aguardar o Messias, se preparar para vir do Messias, espiar os pecados e a transgressão, e para ungir o Santo dos Santos, fazer essas 4 coisas. E Jesus, então, no final dessa dia aparecer, aí ele faria um pacto durante mais 1 semana com o povo de Deus. E na metade desse pacto, se observar o verso 26 e o verso 27, na metade da última semana, o Messias seria tirado para acessar a oferta de sacrifício e manjar. Então, 1 semana, literalmente, olha como é que é fácil de entender. São quantos dias uma semana? Então, na profecia são 7. A metade de 7 dá o quê? 3,5, não é isso? Então, o ministério de Cristo durou quanto tempo? 3 anos e meio. Então, está na cara, não precisa nem fazer conta, que essas 62 semanas aqui ia acontecer, o final dela, o surgimento do Messias, ia se dar no ano 27 da era cristã, que foi quando Jesus foi batizado. 27 mais 7 é da que ano? 34 da era cristã. A metade, 31. Foi quando Jesus morreu. Gente, é brincadeira. Como que a matemática profética é precisa. Não precisa fazer conta. Coisa tão simples e tão básica, né? Mas nós vamos entrar em detalhes agora. Vamos ter que o Império Romano dominava, né? Dominou nos dias de Cristo, né? O Império Romano dominou do ano 168 a.C. ao ano 476. Dentro desse período, estaria dentro dos 2.300 anos. A maior cadeia profética da Bíblia Sagrada são os 2.300 anos. Então lá diz que o ponto de partida seria a reconstrução de Jerusalém. Foi? Esdras 7,7 diz que foi no 7º ano do rei Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia, exatamente dentro daqueles 2 anos que estava sobrando, que saiu o decreto que deu ordem para a reconstrução da cidade. É esse decreto, dos 4 que tiveram, esse é o único que deu ordem para reconstruir a cidade. Entendeu? Então, esse decreto, o terceiro, é o que passa a valer, que é o ano 457 a.C. Esse foi o ponto de partida para começar a contagem da profecia.
Com isso aqui, agora, e mais isso aqui que a profecia está dizendo que ia durar, ficou tudo tranquilo. Muito fácil de entender a profecia toda. Então, eu tenho do ponto de partida que é 457, se eu somar os 2.300 anos, eu vou chegar ao ano de 1840, o barco da era cristã. Fácil de entender a profecia. Vamos aqui então agora observar a classificação desses períodos. Vamos lá. Nós hoje estamos analisando, na realidade, uma síntese superficial da profecia, dos 2.300 anos. Mas nós vamos passar aqui pelo menos umas 4 aulas, mais umas 4 aulas, analisando o analítico desse período, tintim por tintim, para vocês verem que Daniel, ele deu essa profecia aqui, mas ele estava sendo usado apenas como um instrumento na mão de Deus, para mostrar para o povo de Deus em todas as épocas a revelação de Deus para o seu povo. E ele, o profeta Daniel, como os outros profetas também, não entenderam tudo o que Deus revelou para eles. Só em anos muito distantes é que o povo de Deus poderia compreender a extensão do que Deus estava dizendo para o profeta durante a ocorrência das suas profecias. Então, Rafael, veja bem, eu fico me implicado com isso porque é o seguinte, essa profecia de Daniel, Deus estava falando do tempo do fim. Se Deus estava falando do tempo do fim, é agora. Isso significa que final dela, né? Isso significa que Deus mostrou o tempo atual, Daniel. De Deus o quê? Mostrou o tempo atual, agora para ele. Não era difícil de Daniel conhecer um avião, um veículo. Claro. Ele ia morrer mesmo. Entendeu? Não ia dar nem esquentar a cabeça dele. Ele ia quebrar muito para vir para entender. Agora já a senhora lendo lá foi mais fácil, Deus mostrou a ela o quê? Há 100 e poucos anos atrás. Para entender muita coisa foi bem mais fácil para ela. Nesse tempo aí de 1844, foi quando a primeira vez que foi golpeada de morte? Não. 1798. 22 de fevereiro de 1798. Tá? General Berthier, a mando do Napoleão Bonaparte, foi lá na Itália e prendeu. Não vamos estudar esses detalhes aqui nas aulas futuras, nas próximas 4 aulas, então vamos esmiuçar isso aqui. Tá? E nos primeiros ele esmiuçar essa coisa, depois que ele é vida, viu? A estudar ela. Não. João Uso, Eurônimo Savonarora, Felipe Millerton e outros. Guilherme Miller foi um dos últimos. E foi o primeiro a conseguir encaixar o quebra-cabeça todo. Porque os outros não tinham conseguido. E assim mesmo ele deu uma mutinada errada, coitado. Ele mastigou, ele amargou a boca com um equívoco. Também nós vamos estudar sobre isso. Vamos estudar sobre isso aqui um pouco. Mas parece, nas próximas aulas. Mas parece até engraçado. Eu já vi na história da igreja, falando sobre isso, que daí, quando o Guilherme pegou o livro de... Ele começou na Bíblia, ele foi com uma concordância, e não passava do capítulo anterior, o capítulo da frente, tem quantos capítulos que tem desse. E ele não chegou à conclusão, porque já tinha um novo, né, quando ele começou a ler. E engraçado isso que explicado, porque já tinha um novo dizendo assim, já falou... Você é muito conhecido, né? Não, assim, porque já tinha um novo dizendo o quê? Jesus falou que nem ele mesmo sabia. E Jesus, o homem, não sabia mesmo, não, quando ele voltava. Entende? Tá bom. Vamos lá. Os 457 anos, então, antes disso começou a contagem. Mas vamos então analisar o passo a passo do contexto. Vamos lá então. No capítulo 8, verso 14, na conversa que o anjo teve com o Daniel, então, ele deu uma vista geral da maior cadeia profética, a profecia mais longa da Bíblia Sagrada, a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada. E todos os profetas, todos, que acontecessem dentro desse período aqui, ou até Daniel, de Daniel até lá, que comentassem de profecias escatológicas que aconteceriam muito à frente da cultura deles,
ou até os nossos dias, seja lá como seja, ou como queira, todos eles passariam aqui por dentro. Outros livros da Bíblia, outras profecias da Bíblia passaram a estar inseridas dentro desse período profético, mais longo profético da Bíblia Sagrada. Então, é muito importante a gente perceber que a mente divina que escreveu, que inspirou a Escritura Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, nesses 1.600 anos, o raciocínio é de uma mente só que saiu tudo. A prova está aqui, porque outros livros foram escritos, outras profecias foram escritas por outros autores, que o mentor geral era um só, e essas profecias que outros escreveriam estariam compondo aqui dentro desse período também, ilustrando, complementando detalhes analíticos da grande síntese geral que o profeta Daniel recebeu. E agora nós vamos destrinchar isso aqui, digerir com bastante propriedade bíblica, que graças a Deus todos nós temos na mão. Falar nisso, alguém precisa de Bíblia? Estou só dando Bíblia aqui. Não? Beleza? Todo mundo está tranquilo. Muito bem. Daniel 8:14, a síntese geral, 2.300 anos de profecia. Do verso 24, essa primeira parte aqui, que são os 70 semanas. Vamos analisar aqui o período que eles teriam para poder resolver a parada e continuar sendo o povo de Deus. 70 semanas vezes 7 é o mesmo que 490 anos. Se eu pegar 70 semanas e multiplicar por 7 dias cada um, eu tenho 490 anos. De 457 ao ano 34, vocês podem ver que dá exatamente 490 anos. Vamos então lembrar aqui de outro detalhe. No verso 25 ao 27, foi colocado então 7 semanas para a reconstrução da cidade. 7 vezes 7, 49 anos. Esse foi o período total que gastou para reconstruir Jerusalém. Inclusive comentado pelos judeus, fariseus dos dias de Jesus. Mas você fala que tem que construir, derrubar em 3 dias e construir, gastou mais de 40 anos para reconstruir a cidade. Você vem falar que em 3 dias você derruba a cidade e reconstrói. Eles mesmo lá no passado, lá nos dias de Cristo, lá no futuro, ajudam a comprovar que foram realmente mais de 40 anos para reconstruir a cidade. Fariseus ou saduceus que todos abordaram, todo mundo abordando o que ele falou, porque esse tempo eu construo em 3 dias eu reconstruo, se referindo ao tempo dele, né? Que a igreja é o tempo vivo de Deus. Então, que eles, em 3 dias ela seria, que aconteceu isso. Na morte de Cristo, o véu do santuário foi rasgado de cima e embaixo, aquela cerimônia todinha, em 3 dias, ele passou na sepultura, ressuscitou, parou tudo aquilo, gravou na cruz, aquela cerimônia, e dali para frente passou a se tornar, todo mundo tinha acesso direto ao trono da graça, que era representado pelo propiciatório do santuário hebreu. Ninguém precisava mais de intermediário para chegar a Deus. Todo mundo individualmente não chega a Deus. Então é o que ele fez. Em 3 dias de morte e ressurreição, ele ressuscitou da morte eterna, pagando o preço e abolindo todas aquelas cortinas, aqueles véus que separava o povo que vivia no pátio, pecadores arrependidos, do Deus Santo que estaria lá no Shekinah do propiciatório. Então isso aconteceu, mas eles entenderam que seria uma destruição dos fariseus, né, e ficaram indignados, e disseram, mas foi mais de 40 anos para reconstruir isso aí, mas você dizer que 3 dias, você está brincando, tá não? Então, lembrando da história, então 7 semanas foram a reconstrução da cidade, mais 62 semanas, né, para reflexão, chegar o Messias, espiar a transgressão, dar fim aos pecados, como o verso 4 fala, né? 62 semanas vezes 7 dias cada um, dá 434 anos que eles teriam até que o Messias chegasse, e isso ia acontecer. Se você somar, pegar de 457 e for tirando 457 menos 49,
Você vai colocar os 34. Olha aqui, aqui assim, a calculadora aqui na minha mão. 457 menos 49 anos, nós chegaríamos então ao ano 408. Menos 434 anos, 434, nós chegaríamos aqui ao ano 26 da era cristã. Só que tem mais o ano 0. Não pode se perder de vista. Nós estamos falando de uma profecia que foi feita antes de Cristo. Então tem depois de Cristo, antes de Cristo. Então, 26 com mais o ano 0 está que ano? O ano 27. Então, no ano 27, Jesus foi batizado. Viu como é que é precisa a profecia? Se você agora pegar mais uma semana que ele faria de do pacto com o povo dele, mais uma semana do pacto, uma semana são 7 dias, então são 7 anos, não são? Tá certo? Então 7 anos, chegaria ao ano 34. Mas diz que na metade desse pacto, desse ano, o que ia acontecer? O Messias seria tirado, então foi no ano 31. 30 para 31. 3 anos e meio certinho. E Jesus, na profecia, depois que eles mataram Jesus, que ele foi matado pelo seu próprio povo, veio para que era seus, os seus não aceitaram, não quiseram. Mesmo tendo matado Jesus, eles ainda tiveram mais 3 anos e meio para continuar sendo povo de Deus. Mesmo tendo matado Jesus. Mas quando chegou no final do ano 34, ao invés de eles matar Jesus, eles conseguiram a aprovação do Império Romano, que dominava então o mundo desde o ano 168 a.C. Eles conseguiram a aprovação para executar qualquer um que praticasse o cristianismo. Os judeus mesmo. Os judeus conseguiram a aprovação para eles matar. E o primeiro mártir oficial foi justamente Estevão no ano 34. Por isso que o ano 34, o primeiro grande marco, foi o apedrejamento de Estevão, que Paulo, que era Saulo de Tarso, segurou as roupas dele para ele ser apedrejado. Saulo arrastou a igreja para um canto e para o outro, matando, perseguindo o cristianismo, porque ele era um fariseu zeloso. Sabe, irmão? O ano 34, a primeira marca foi o apedrejamento de Estevão. A segunda marca, a visão do lençol, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas o verso 28 do capítulo 10 é o que esclarece aquela profecia da visão do lençol. Animais em profecias são formas de reinos, multidões, formas de povos, formas de governos, formas de nações. Daniel 7, 17. Então, Pedro teve uma visão de animais imundos, não tinha um limpo sequer, representando então nações imundas. E no verso 28 de Atos 10, então, não considere imundo que eu purifiquei, né? Aí onde ele caiu a ficha, Pedro entendeu que era para ele batizar a Cornélio, a família dele, ele não queria, porque ele era romano. E aí Paulo não quis, Pedro não quis. Então, no meio do ano 34 teve esse episódio, que o evangelho do ano 34, desde os dias do apedrejamento de Estevão, havia sido estendido ao mundo gentil. Por isso que Deus falou: eu não considero imundo que eu purifiquei. E Pedro estava resistindo a isso. E aí, nessa visão da profecia do lençol, que não era animais literais, que era para ele comer, mas era uma visão simbólica, animais simbólicos. E ele então entendeu, caiu a ficha e batizou Cornélio. Na altura do verso 28, nós entendemos por isso. Ele aceitou, ele entendeu a profecia do que era a visão que ele tinha tido. E no final desse mesmo ano, do ano 34, Saulo de Tarso se converteu a caminho de Damasco e se tornou o apóstolo dos gentios. Então essas 3 marcas são as 3 principais marcas do ano 34. Quero mostrar só um detalhe a mais para vocês aqui. O seguinte: se eu somar 7 semanas com 62 mais uma, eu vou chegar ao número 70 semanas. Correto? A Bíblia falou. Se eu somar os anos, 49 com 434, com 7, dá exatamente 490 anos. Todo jeito que eu fizer conta, a matemática da profecia bate. Se eu somar 434 anos da repreensão, com mais 49 anos da reconstrução, e com mais 7 anos do pacto que ele faria com muitos, dá 490 anos. Então, de 457 até o ano 34,
490 anos literais ou 70 semanas simbólicas. Tá bom? Muito bem. Posso apagar essa parte aqui? Estou me policiar com o horário aqui e não mordeu o tempo de ninguém. Então, tá. O período todo que nós vamos estudar são de 2.300 anos, não é isso? A primeira parte desses 2.300 anos é para o povo judeu. Não é isso aqui? Não é o que o profeta disse? Tipo exílio, né? 70 semanas está determinada para o teu povo. Então está falando de quem? O povo do profeta, quem que era? O povo judeu. As outras 10 tribos ficou lá, não tem nada a ver, Samaria ficou lá. E inclusive esse cativeiro foi mais um acorcho na grande ferida entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos, muitos deles invadiram as propriedades judaicas na época desses 70 anos e tomaram posse. Fizeram denúncias. Mesmo quando eles voltaram, a tribos nômades do deserto, que combateram, estragou os muros que eles já estavam reconstruindo, etc. Foi muito dureza, foi muita inimizade. Desde os dias de Salomão eles se tornaram inimigos. Nessa época do cativeiro, então, nem se fala. Por isso que nos dias de Cristo teve os problemas que tiveram. Alguém pode falar? Algum tempo atrás eu vim acumulando uma dúvida na cabeça, né? Sobre o povo de Deus. Ele é um povo salvo por promessa ou é como nós também? Como nós. Até o ano 34 era o povo de Deus de todos os tempos. Ali para frente, como nação, eles foram rejeitados, porque eles rejeitaram a Deus como nação. Eles, ao invés de abraçar o cristianismo, passou a perseguir o cristianismo oficialmente. Aí, daqui para frente, se o judeu quiser salvação, é como nós, fazer parte do povo de Deus como indivíduo. A salvação não é mais estendida a uma nação, mas a indivíduos, que foi representado daqueles animais imundos. O povo que era imundo antigamente passou a ser purificado, porque Cristo morreu por todos os povos. Purificou ele. E veio para que os seus não quiseram. Foi escolha deles. Eles que deixaram de ser nação escolhida. Hoje, nação escolhida e sacerdócio santo, que os profetas do Novo Testamento já falam, somos nós. De todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. A todo o povo primeirinho. Porém, precisa aceitar Jesus. Claro, gente. Então, os 2.300 é o período todo, não é isso? Menos 490 que é para o povo judeu. Vai sobrar 1.810, não é isso? 1.810. Para o povo, o profeta Daniel está falando aí, entre o verso 26 e 27, que é para o povo do príncipe, ou para o povo do filho do homem. Então, para o povo do príncipe, ou o povo cristão, para ser mais direto, para o povo cristão. Então, vamos fazer aqui um fechamento. Se 490 anos foi para o povo judeu, o período todo que é 2.300, se eu diminuir do outro só para 1.810, então esses 1.810 anos é para o povo cristão. Dos 2.300 anos de profecia, para entender de maneira bem prática, o anjo explicou para o profeta: eu vou dividir para você entender isso direito. Vou dividir em duas partes a profecia. Uma parte para o seu povo, assim até você vai entender mais ou menos. Agora o resto que é para o povo cristão que faz muito tempo. Lá no capítulo 12 ele falou: rapaz, você pode encerrar a profecia, você vai descansar com seus pais. Isso aí vai acontecer lá no tempo do fim, para lá. Não tem nem você queimar para vir para entender. Mas mais ou menos você vai entender o que é para o seu povo. Isso começou a acontecer 76 anos depois que o profeta morreu, hein? Vocês veem como é que não era fácil, tá? O cara que viveu 96 anos, quase outra vida dessa para frente, ia demorar para começar a acontecer, como o cara ia entender isso lá naqueles dias. Imagina com 2.300 anos de extensão de profecia. Não é coisa para cachola, de mortal, pegar e
dissecar, entender e analisar. Era realmente para nós entendermos. Para nós é bem mais fácil, nós temos que olhar só para trás. Agora ele não, tinha que olhar tudo para frente e entender e comparar com coisa que não tinha nada a ver. Entenderam? Então, 1810 anos para o povo cristão. Mas eu disse, o ponto de partida a Bíblia falou. Nós descobrimos. Se descobriu o ponto de partida, descobrimos o que aconteceu aqui no meio, vamos descobrir o ponto de chegada. Muito simples. A profecia não começou antes de Cristo. Quantos anos então ela entrou dentro da era cristã? 34 anos. Simples, demais da cor. Então, 1810, que é o que sobrou, não é? Para saber que antes de terminar essa profecia, então é só somar os 34. Então seria 1844. Ela começou em 22 de outubro e ia terminar em 22 de outubro. Então, simples, o decreto, 22 de outubro de 457, saiu o decreto para a restauração da cidade do templo. Se é mais 2.300 anos, 1844 ia terminar os 2.300 anos. Dentro da profecia bíblica, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, olhe bem, hein? Nós estamos falando do cara que viveu aqui há 500, 600 anos antes de Cristo, teve uma visão profética de uma maneira ampla, sintetizada, que o analítico dela foi complementado por outras profecias, dentre elas, João, que viveu 96, por volta do ano 96 da era cristã, escreveu o livro do Apocalipse, morreu por volta do ano 100 da era cristã. Raciocina. Pegou o Apocalipse 2 e 6 para compor esse período aqui do povo cristão, que nós conhecemos como 7 igrejas. Percebeu que interessante? As 7 igrejas do Apocalipse. A primeira delas ia começar pela Éfeso, justamente no ano 31, com o sacrifício de Cristo, e oficialmente estaria começando a época do cristianismo. E a última delas ficaria do lado de fora aqui, que é a Laodiceia, que quer dizer povo justo, o povo do juízo. Então 6 igrejas iam ficar aqui dentro e a 7ª aqui fora. Coincidência ou não, a mensagem de Daniel 8,14, e até 2.300 da tarde de manhã, o santuário será trocando em miúdo. O que é purificação? O que significava o santuário hebreu? Que nós estudamos aqui nas aulas passadas. O que significa purificação do santuário? Trocando em miúdo da teologia bíblica. Restauração da verdade. Restauração da verdade vai ter uma palavra mais impactante que mata isso aí. Alguém lembra? Pequenininha a palavra. Começa com Jó. Opa, matou. Quem falou? Maria. Juízo. Porque no dia da purificação, o sumo sacerdote tinha que matar um boi para ele e família dele, para ele se purificar, para entrar lá dentro e começar o trabalho de juízo. Porque a glória ao se manifestar. Se tivesse alguém ali com pecado não perdoado, o que acontecia? Entende? Então, purificação do santuário denota que então, quando Daniel recebeu essa instrução e até 2.300 o santuário será aplicado, então a partir desse ponto aqui, 1644, o santuário celestial começaria a ser purificado. Hebreus 9:27 se adequaria que cabe ao homem morrer uma vez e depois disso virou juízo. Então, trocando em miúdo, aí falou mais do que a gente ouviu. Porque se cabe ao homem morrer uma vez e depois disso vir juízo, já deixou de cara escrito que o juízo começou por quem já morreu. E até falou mais coisa. Que quem morreu primeiro no planeta Terra? Quem foi o primeiro defunto? Que é isso? Abel. Abel foi o primeiro defunto. Mas isso acontece, todo mundo entra nessa. A maioria. Então, Abel foi o primeiro defunto. O segundo, não sei, ninguém quer saber. Mas eu só sei o seguinte: que esse texto de Hebreus 9:27 detalhou que não só em 22 de 1944 começou o juízo do céu, mas que Abel foi o primeiro nome a passar lá. Isso é que eu chamo de entrelinhas da revelação sagrada. Muitas vezes nas entrelinhas fala muito mais do que nas linhas. E é muito importante.
Por que o sacrifício de Abel foi aceito e não do Caim? Sacrifício? Porque o sacrifício de Abel era o cordeiro com sangue que prefigurava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria mais tarde. O sacrifício que teria que ser feito, como o pai dele recebeu o sacrifício do próprio Deus dentro do jardim antes de ser expulso, e toda a humanidade teria que fazer aquilo durante os próximos 4.000 anos de pecado, até a chegada do Messias, até o Messias chegar e rasgar o véu do santuário de cima e embaixo, como complemento do seu trabalho. E Caim, ele, por ser pastor, por ele ser agricultor, ele pegou e resolveu rebelar e servir a Deus do jeito que ela achava que está certo. E está assim de gente dentro da igreja hoje, em todas elas, nessa e várias outras, no mundo inteiro, de gente que acha que pode servir a Deus do jeito que acha que está certo. Ou você serve a Deus do jeito que ele pede, e ele aceita e você vai estar muito bem, ou você faz do jeito que você achar que está certo e você está pegado. Está no sal da goiaba, vai se arrebentar. E está assim, ó, de gente dentro da igreja. E serve a Deus do jeito que acha que está certo. Isso não tem aprovação. E de Deus não aprova, não vem o fogo do céu, fica lá enchendo de mosquito, quando for a oferta dele. De Caim. A de Abel deu fogo do céu e é o que vai acontecer conosco. Esse fogo, para quem aceita, purifica. Para quem não aceita, fulmina. E no dia 28 de outubro de 1844, o Santuário Celeste começou esse julgamento, que em tese, a primeira fase, chama fase do juízo, então investigativo. Deus não vai condenar ninguém que não tenha sido investigado primeiro. E começou pelos mortos. Aí vem alguém, mas e os vivos? Tá bem. Antes do fechamento da porta da graça, e Apocalipse nos diz, Apocalipse 20, o milênio apocalíptico. O primeiro dia do milênio é o fechamento da porta da graça. E abertura, e vai ficar só a porta da desgraça aberta, para quem já escolheu a desgraça. Apocalipse 18, o verso 8, fala que em um só dia, O milênio começa com o fechamento da porta da graça. exatamente, no primeiro dia do milênio, cai as pragas, Apocalipse 18, verso 8. Em um só dia, Nesse período, entre o fechamento e a volta de Jesus. eu estou acabando de dizer, esse dia é o grande dia da ira de Deus, é o dia que o cálice de Deus vai ser derramado sem mistura, e 7 pragas vão cair nesse dia. Por isso que Jesus também falou, vai servir muito de dor, porque ai das grávidas e etc. Vai ser um dia que todo mundo vai provar o cara, não nasce nem morre ninguém nesse dia, porque vai todo aquele que tem o sinal, a marca da besta, vamos dar esse detalhe, vai provar desse cálice sem mistura. E é o cristão, aonde ele estiver, o servo escolhido de Deus, esse não vai provar nada, ele não vai ter dor de nada, ele vai ficar angustiado de ver o mundo. A Bíblia chama até de angústia de Jacó, vai ficar angustiado. Contudo, ele não vai ficar privado da proteção de Deus. É o dia da graça, quem escolheu a graça vai continuar na graça. Mas esse dia, o Espírito Santo saiu e voltou, terminou a missão dele, foi embora. Então quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. O sujo, que se suja ainda mais, como disse João. E o limpo, que se purifica ainda mais, com todo esse contexto. Então esse dia todo mundo vai estar, evidentemente, em pleno jejum e aguarda da volta de Cristo, que no final desse dia, o céu vai estar abrindo, e Jesus vai estar voltando para nos levar embora e sair desse sufoco que nós vivemos aqui há tantos anos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé. Muito bem. Vamos fazer a oração? Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por nos revelarmos a Tua palavra e a Tua verdade. Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Continua enchendo o nosso coração, Senhor, com a certeza de que Tu está guiando e abençoando as nossas vidas. E com a certeza que em Ti, naquele grande dia,
estaremos salvos e abraçando com todos aqueles que já vivem no reino da terra. E que os nossos entes queridos e os que nos cercam estejam conosco para adentrarmos aos portais da cidade santa. Amém. É o que te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ressuscitado.